A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchia o templo. O autor, ele está deixando claro quando o chamado dele acontece. E o chamado acontece em um ano. E o ano é muito específico aqui, porque não é qualquer ano. Não é um simples ano, não, é o ano em que morre a governância daquele contexto. É o ano em que morre o rei naquele lugar. E foi nesse ano que a morte bateu no reinado que Deus se revelou para Isaías. Isso mexe comigo porque o autor está querendo deixar claro que o que envolveu o chamado dele mexia com o cenário. Porque a gente inicia o texto falando de perda. Morte é perda, morte é dor. E não é qualquer um que está morrendo, é aquele que lidera uma nação. E perder alguém que lidera uma nação naquele contexto era ter a nação em crise. A figura que representava controle tinha morrido, então tinha crise no cenário. O rei se foi, perdemos um rei, o rei morreu. E nesse ano que não era bom, Deus se revelou com um chamado. E aí Deus falou comigo que é assim que acontece. As maiores experiências produzidas por Deus vai ser quando tudo estiver mal. Você sabia disso? Você pode ver ao longo da Bíblia pessoas que foram chamadas quando o contexto era desfavorável. Eu lembro de Davi. Qual é o cenário? Um gigante gritando e amedrontando Israel. Deus foi lá e chamou ele, e ele venceu e foi levantado o rei. Eu lembro de Gideão, gente. A Bíblia diz que os amalequitas estavam acabando com tudo, como gafanhotos. Gideão procurando estratégia para sobreviver, vai malhar trigo no lugar que não é para malhar, que é o lagar. Mas enquanto os amalequitas não sabem onde ele está, Deus está contemplando a estratégia de Gideão. O anjo desce onde Gideão está e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. E chama Gideão como um grande libertador daquele contexto. Perceba que a terra está em crise, mas o céu está achando alguém para levantar nesse contexto. E aí sabe o que Deus falou comigo? Quando a terra está em crise, o céu está favorável para levantar pessoas para um chamado. E a gente vai ver que a gente está num contexto que não é muito diferente. Está em crise. É tempo de perda, é tempo de dor. Talvez eu estou pregando para a gente aqui que perdeu alguém por conta dessa pandemia. Ainda está cicatrizando feridas. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que perdeu bens, perdeu coisas de empresa, emprego, porta, não sei. Mas a gente está vendo alguém que está se deparando com isso, uma perda na terra. Mas enquanto a terra tem perca, no céu tem chamado. E aí Deus falou comigo que tem hora que vai ter que ser assim. A gente vai ter que perder para o céu nos achar. Estou sentindo Deus aqui. Só que às vezes na perda a gente não entende. E a gente fica achando que porque perdeu, acabou o controle. E eu gosto disso aqui. Tem um contraponto aqui que é interessante demais nesse texto, porque o texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Só que mexe comigo, porque Isaías ele está diante de uma perda, e diante da perda ele vai para o templo, e a Bíblia diz que lá nesse templo ele tem uma ótica, e a ótica é ver a glória do Senhor. Deus falou comigo isso nessa tarde, que para onde você tem olhado quando as perdas te alcançam? A Bíblia diz que Isaías está diante de uma perca. Ele perdeu a figura do rei, e por conta dessa perca está tudo de cabeça para o ar naquele contexto. Mas ele vai para o lugar que ele sabe que ali ele tem uma esperança de lidar com aquilo que ele perde. Ele vai para o templo. E lá no templo ele tem uma ótica. E qual é a ótica? Céu aberto.
E Deus falou comigo, para onde a gente tem olhado quando a crise bate? Porque tem lugares que você olha que potencializa a tua crise. Então cuidado por onde você tem olhado, gente. Isaías me ensina que no tempo da crise na terra eu tenho que focar no céu. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui, muda a tua ótica hoje, porque dependendo dos lugares que você olha, vai potencializar o processo da crise que você está vivendo. Olha que coisa interessante, o salmista vai dizer, esse salmo é muito conhecido, no Salmo 121, eleva os meus olhos para onde? De onde me virá o meu socorro vem do? O salmista está dizendo, eu estou debaixo de luta. Para onde eu olho? Para o monte, para o alto, porque de lá vem socorro na minha vida. Se é coisa de pentecostal, eu sei que vocês não fazem isso aqui, mas me ajuda aqui. Fala para esse irmão que está do seu lado, para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Para onde tem sido tua ótica? Estevão acabou de ser julgado. Pegaram Estevão. Estão com raiva de Estevão, rangendo o dente contra o ministério de Estevão. Vamos fazer o quê? Apedreja esse homem, mata ele. A Bíblia diz que enquanto Estevão está sendo apedrejado, ele fita os olhos no céu. E o que ele vê? O céu aberto e a glória de Deus. E a destra de Deus, Jesus Cristo. Tem pedra na terra, mas o foco dele está no... Você está entendendo isso aqui? Diante das pedradas que nos alcançam, fita os olhos no céu em nome de Jesus. Estou pregando para alguém que está debaixo de pedrada aqui, debaixo de luta, debaixo de dificuldade, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, eleva os seus olhos para o alto, porque de lá vem o socorro para essa situação. E a prova vai estar aqui. Porque olha que coisa interessante, Dudu. O rei morreu. No ano em que morreu, o rei Uzias. O rei morreu, amém ou não amém? Quem está no trono? Não, na terra. Ninguém. Por quê? O rei morreu. Então quando alguém não está, o trono está o quê? O trono está o quê? E isso mexe com Isaías. Porque trono vazio na terra fala de crise. Quem governa? Quem reina? Quem controla? Quem dá direção? Não tem. Isaías está temoroso porque na terra o trono está. Aí ele vai para o templo. Chega no templo, ele tem uma visão. E a visão é o quê? O trono. De quem? De Deus. E quem está no trono? Sentado. Sabe o que ele está entendendo? A terra pode ficar sem controle, mas no céu, Deus não perde o controle. Você percebe isso aqui? O contraponto que o autor está querendo dar para a gente. Eu olho para o rei Uzias e não tem ninguém no trono dele, mas eu olho para Deus e vejo ele sentado no trono. Você acha que o coronavírus fez Deus levantar do trono? Não, você acha? O coronavírus está pegando na terra, mas Deus está sentado no trono dizendo, eu estou no controle de tudo. E é isso que mexe com Isaías, é ele ver que por mais que na terra o trono esteja vazio, no céu o trono está preenchido por Deus. Oh glória! Eu estou sentindo Deus para dizer para alguém aqui, fica tranquilo. Deus está sentado no trono. Gente, se tem uma coisa que me acalma é saber que o Deus que eu sirvo está no controle de tudo. Você entende isso aqui? A visão que Deus deu para Isaías é para Isaías acalmar o coração dele. É Isaías vendo algo que dá tranquilidade para ele, dele entender. Ufa, Deus está no trono. Eu sei que o trono de Uzias esvaziou, mas eu sirvo um rei que é maior do que Uzias. Entende isso aqui, gente? A gente vai entrar num contexto ano que vem terrível. Ano que vem é ano de eleição. Polarização está tomando conta de tudo. Se prepare, você que tem estrutura para lidar com o que vai acontecer ano que vem. Só que independente de quem entre,
Entende isso aqui? Independente de quem entre, o controle não está na mão deles. Você precisa entender. Sabe qual é o governo perfeito? É o governo de Cristo no milênio. Enquanto esse governo não vem, todos serão falhos. Seja esquerda, direita, terceira via, centrão. Todos que pisarem ali vão ser falhos, corruptíveis. Por quê? Porque o Rei dos Reis que vai vir governar em plenitude está chegando aí, e os sinais estão aí para mostrar que cada dia ele está mais perto. Esse é o governo perfeito de Cristo na terra. Mas enquanto ele não vem, a gente vai lidar com o governo humano. E todos serão falhos. Por isso que a gente não pode empregar em nenhum governo na terra nossa totalidade de esperança. Porque a nossa esperança não está na terra e nenhum governo terreno. A nossa esperança está no céu, em Deus. Então vai passar governos. Passou o governo de Uzias. E aí Isaías está preocupado porque o governo de Uzias passou. E como será? Só que nesse como será, ele está tendo uma visão de Deus sentado no trono. E é isso que Deus está dizendo para a gente. Independente do governo que entre, que sai, que mude, que tenha golpe, eu não sei. Deus está no trono. E nós como igreja precisamos ter tranquilidade ao saber disso. É saber que o Deus que eu sirvo está no controle de tudo.